olá concurseiro, eu sou o professor Paulo Alexandre, estou com vocês aqui na Social.com para trabalhar com vocês a resolução da prova de ética. Então, seja a prova de ética da Caixa Econômica, que foi uma prova tranquila dentro das análises que foram feitas anteriormente. Já dava para ter dentro da estrutura do edital de concurso que a prova seria desse jeito. Então nós não tivemos nenhuma surpresa, nada além dessa estrutura que eles colocaram na prova de concurso. Como eu falei no edital do concurso do Banco do Brasil, por exemplo, ele pedia o código de conduta da alta administração pública. Então o que acontece? Lá, quando fala o código de conduta da alta administração pública, ele pergunta algo dentro de um contexto estatal. Aí ele tirou isso no edital da Caixa. Ao tirar essa informação do edital da Caixa, a banca não teve escolha. Ela tinha que perguntar sobre o conceito de ética, conceito de moral. Então, dentro desse contexto, a gente precisou, na abordagem de aulas dentro dessa estrutura, analisar o conceito de ética, conceito de moral. Exatamente isso. Ética é, moral é. Então, isso foi informações que eles costumam pedir em prova de concurso. Isso faz uma diferença, porque uma questãozinha, ainda mais na prova da Caixa Econômica, é um passo muito grande adiante. Então, dentro dessa ideia, vamos lá, foram duas questões de ética e moral, duas questões de ética empresarial e duas questões tranquilas dentro da parte de ética da Caixa Econômica. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, minha primeira questão aqui, dentro desse contexto, vamos lá, parte de ética, você está comigo, professor Paulo Alexandre, professor PA. Beleza, então vamos lá. Com relação à ética, ética empresarial e ética profissional, julgue os itens a seguir. O alvo da reflexão ética é a conduta humana, avaliada a partir de valores construídos em sociedade. Beleza, essa questãozinha aqui, ela foi bem tranquila na hora de se trabalhar, ele não foi complexa dentro desse contexto. Rapidamente a ideia, né, não tem como trabalhar isso, é uma questão um pouco mais que precisaria de criar uma estrutura de conteúdo, mas a ética, o que é a ética? É um ramo da filosofia que busca estudar o melhor modo de viver no cotidiano, analisar o porquê daquelas situações, suas causas e consequências e o impacto diante da sociedade. A estrutura, o estudo filosófico e racional da moral. Então a ideia de ética está relacionada a um ramo da filosofia, ao estudo racional. Então é uma viagem, dentro desse contexto, uma análise da estrutura ética da sociedade atualmente. Porque a moral, como é trabalhada, ela reflete a nossa sociedade atual. Então, o que nós consideramos como certo e errado? A moral está vinculada à ideia de hábitos, costumes, tradições, tabus. Então, dentro desse contexto, a estrutura moral da sociedade recai sobre uma carga específica, do qual a gente acredita hoje. E antigamente era certo, hoje é errado, antigamente era errado, hoje é certo. Então a sociedade ela se transforma, ela tem variação, a moral tem variação com a história e geografia e também é fruto do padrão cultural vigente. Tudo isso aí a gente trabalha dentro de um contexto de ética e moral. Então só vou dar uma pincelada rápida para a gente não ficar muito solto dentro desse contexto. Voltemos aqui à questão, olha só. Alvo da reflexão, a ideia de ética. O alvo da reflexão ética é a conduta humana. Verdadeiro, avaliado a partir de valores construídos por uma sociedade. Tranquilo, show de bola, o item está corretinho, sem pegadinha, sem nada. Basta entender a ideia do que é ética que você mataria esse item numa boa. Então a conduta ética estabelecida por essa, a conduta ética, a ética realmente trabalha dentro desse contexto. Uma análise racional da sociedade, Então, sem problema nenhum, esse item aí confere com a realidade. Vamos ao segundo? Vamos lá comigo. Os valores morais refletem decisões tomadas no seio da sociedade acerca do conceito comum de vida boa. Né? Isso aqui gerou o quê? Dúvida. O que é vida boa, professor? E esses valores acarretam um conjunto de proibições e permissões. Beleza. Que determina o que é moralmente importante, não apenas para aqueles que partilham e reconhecem esses comandos éticos, mas universalmente para todos os seres humanos. Bom, o que acontece dentro desse contexto aqui? Quando a gente fala de universalidade, existe uma informação muito grande que ele joga em prova de concurso, que é a ideia, a diferença entre ética e moral. Então a ética é universal. Por que universal, professor? Porque a gente vai analisar
o comportamento da sociedade de forma racional. Então, qual é a ideia, a importância, o respeito que se tem com a mulher no Brasil, tá? E no Oriente Médio e na Europa? Então, observe que a forma de uma sociedade tratar uma mulher tem variações de lugar para lugar desse mundo. E com isso, a ética vem explicar racionalmente esse comportamento, o porquê, para onde vai, o que é certo e o que é errado. E o comportamento moral está direcionado já àquela sociedade, o que é certo e o que é errado naquele momento, naquela sociedade. Então, dentro desse contexto, a primeira parte da questão, apesar daquela ideia de vida boa, está tranquila. O problema é no finalzinho dela, quando ele fala de universalidade. Quando a gente vê os valores morais dentro de um contexto de universalidade, ele está puxando para a estrutura ética, onde levou a questão ao erro aí, tá? Ele não foi muito feliz dentro desse contexto, mas vamos analisar, vamos dissecar essa questão aqui. Olha lá, desde o início. Os valores morais refletem decisões tomadas no seio da sociedade, acerca do conceito comum de vida boa. Essa parte aqui, né, eu considero um pouco prejudicada, mas vamos entender, né? Depois a gente tem que sacar de onde ele trabalhou essa questão e por que ele trabalhou essa ideia de vida boa. Já não concordo muito com isso aqui. Esses valores acarretam o conjunto de proibições e permissões. Esse conjunto de proibições e permissões é o que reflete a conduta moral da sociedade. Por quê? Tanto a moral são situações, trabalhando aqui, a moral trabalha dentro de um contexto seguinte, situações pormenorizadas. A moral, ela existe para regular o comportamento humano nosso. Né? Então, seja, a ética estuda isso, mas a moral que a gente considera o nosso hábito, vamos lá, o hábito do brasileiro, o costume, tabus, é uma forma de regular comportamento. Se a gente sabe que não pode agredir a mulher, isto é um comportamento moral que quem descumprir esse comportamento moral será penalizado moralmente, ou seja, crítica, humilhação, rejeição. E da mesma forma que trabalha a ideia de situações como, por exemplo, você fumar em lugar fechado, entendeu? Aquela ideia de beber e dirigir, tudo isso são comportamentos determinados dentro da nossa sociedade. Então essas duas questõezinhas aqui são um pouco mais amplas, eu estou abordando de uma forma um pouco mais profunda, exatamente porque o aluno não tem o costume de entender o que é ética e o que é moral, e ele joga isso em prova de concurso. Porque o aluno fala, professor, vou ler o Código de Ética da Caixa, uma folhinha só, vagabunda, frente e verso, e o cara acha que está tudo ok. Errou, não rola, a situação é um pouco diferenciada. Ele se aprofundou nessa parte de conduta ética e moral e tem prova que é mais aprofundada ainda. Quando ele fala de Aristóteles, de Max Weber e assim por diante, leva uma prerrogativa dessa. Então vamos lá, concluir aqui. Valores, proibições e permissões que determinam o que é moralmente importante. Aqui, se fosse a questão só até aqui, a gente poderia até abordá-la como correta, apesar desse ponto aqui, tá? Comum, o conceito de vida boa, tá? Agora, o problema é o seguinte, não apenas para aqueles que partilham e reconhecem esses comandos éticos, mas universalmente para todos os seres humanos. Essa parte ele errou, porque essa parte está vinculada à estrutura ética, tá? Porque a ética é essa, a ética é universal, a ética determina qual o valor da vida para todo mundo, para toda a sociedade e assim por diante. Então, ou seja, desde muito tempo atrás nós entendemos situações como o respeito, qual o valor da vida hoje em dia que tem, quanto vale uma vida. Aí a gente vê que isso de um tempo para cá modifica, tá? De lugar para lugar modifica, se uma vida tem muito valor, outra vida tem pouco valor e assim por diante. Legal? Primeira questãozinha verdadeira, segundo item aqui, nosso falso, e aí ele foi um pouco, tive que falar um pouco mais exatamente porque traz uma teoria de conduta ética e moral. Beleza? Tranquilo? Agora vamos lá, as outras foram bem mais tranquilas, mas também não são muito comuns cair em prova de concurso, como ética empresarial. Informei, quando a gente trabalha essa parte de ética, a Caixa Econômica, o Código de Ética da Caixa Econômica é um código de ética empresarial, meu querido. Não é um código de ética próximo da estrutura do Estado, não. O Estado determina como é sua conduta ética, por meio de decreto, por meio de lei, por meio de normas e portarias. A Caixa Econômica não, tanto que teve uma peguinha muito sacana na estrutura da Caixa Econômica, legal? Então vamos ver aqui como é que ficou. Observe a próxima questãozinha aqui, tá? Com relação à ética empresarial, vamos lá. A ética empresarial, que surgiu do movimento de produção legislativa ocorrido em diversos países do mundo,
né? Fala, pô, professor, o que é isso? Realmente ela surgiu dentro de um contexto exatamente daquele momento em que determinar o que é certo, o que é errado e assim por diante. Visa regular as relações das empresas com seus clientes, seus funcionários e seus concorrentes, com base exclusivamente nos valores de mercado. Opa, foi simples, foi tranquila, você não teve problema nenhum com esse item não. Por quê? Observe que essa estrutura de ele falar, o que é uma empresa ética? Ética empresarial é uma conduta correta estabelecida por empresas capitalistas em um determinado local do mundo. Então, o que é uma conduta ética para uma empresa lá na Rússia? O que é uma conduta ética para uma empresa no Brasil? Isso aí pode variar. E dentro do Brasil, cada empresa tem o chamado Código de Ética. O Código de Ética é um documento consolidado de informações corretas e as que não são corretas e serão passíveis de punições previstas dentro de um órgão, de uma instituição. Pô, beleza, então como é que funciona isso? No caso, uma empresa ética, quando ela é ética com toda a sua relação, chamada stakeholders. Então o que acontece? Ela é ética não só por ela ser ética com o cliente, ela é ética porque ela é ética com o cliente, com o fornecedor, com o parceiro, com o governo, tá? Ela é ética com todo mundo. Quando a empresa é ética com todo mundo, aí sim ela pode ceder o título de uma empresa ética, de uma empresa que está dentro de um contexto, tá, socialmente responsável, não prejudica o meio ambiente, tudo isso aí acarreta essa situação. Então, ou seja, eu não sou ético apenas pela estrutura do mercado, porque essa ideia do que ele coloca aqui, valores estabelecidos pelo mercado, não. Tá? Porque às vezes um produto não é benéfico à saúde, mas está vendendo muito, e aí dentro dessa conduta a gente percebe que há uma variação. Eu não posso utilizar para ser ético o mercado, muito pelo contrário, porque na empresa capitalista, aquela ideia de homem selvagem, capitalista, homem primata, capitalista selvagem, entendeu? Então isso ocorre há muito tempo e não vai deixar de ocorrer. Dentro dessa ideia, observe também que quais são as práticas que a gente não admite muito dentro de empresa. Pô, uma porrada de coisa. Sonegação de impostos, nós somos enganados, atendimento, pós-venda, né? Produtos com defeito, fora da medida, fora do peso. Isso aí a gente vai, toda vez que a gente quer resolver um problema desse, a gente acaba sofrendo um pouco com isso. Legal? Então o item aqui tá na cara, verdadeiro ou não? Falso, tá? O item 39, ele é falso, beleza? Próximo item aí, falta pouco. A ética profissional diz respeito às regras morais que os indivíduos devem observar em suas atividades laborais com o fim de valorizar a profissão e atender adequadamente aqueles que deles dependem. Quem é esse aqui que eles dependem? Eu colocaria como a estrutura de cliente. Por quê? Atender adequadamente aqueles que deles dependem. Daqueles que deles dependam. Então vamos lá, qual a ideia aqui, gente? Vamos ficar atento a esse item aqui, por favor. Ele coloca: a ética profissional diz respeito às regras morais que os indivíduos devem observar em suas atividades laborais. Beleza, tranquilo, essa parte da questão tá legal, tá? Agora, com o fim de valorizar a profissão. A gente poderia até que encaixar isso aí. O que ele não podia é deixar restritivo. Tá? Então ele restringiu muita informação aí. Com o fim de valorizar a profissão e valorizar aqueles de que eles dependam, opa, eu acho que está muito restritivo aí. Essa questãozinha pode gerar um pouco de confusão, tá, dentro desse contexto, porque a gente tem que ver como a banca vai interpretar esse ponto especificamente. Porém, no meu ponto de vista, para o meu gabarito, ela é uma questão falsa. Tá? Ela não confere com a realidade, é uma questão falsa exatamente por conta desse finalzinho aqui. Então até aqui, a ética profissional diz respeito às regras morais que os indivíduos devem observar em suas atividades laborais, verdadeiro, com o fim de valorizar a profissão e atender adequadamente aqueles que deles dependam. Tá? Então aqui ele ficou muito restritivo. Então essa segunda parte eu não consideraria correta dentro desse contexto aí. Legal? Então esse item para mim não confere, mas eu acho que ele é passível de discussão futura aí. Vamos ligar as anteninhas e marcar esse item com muito carinho. Beleza? Questão de número 41 aqui. Vambora. A respeito do Código de Ética da Caixa. Opa, melzinho na chupeta. Quer ver? A Caixa deve oferecer a seus empregados, como compromisso ético de transparência, oportunidade de ascensão profissional com critérios claros de conhecimento público. Então, olha só. 2 tópicos a serem analisados. A primeira pergunta é: dentro do Código de Ética da Caixa Econômica,
Tá? Existe o item chamado transparência. E depois disso, dentro de transparência, este é um tópico. Isso, então qual é a ideia aqui? Primeira coisa, a Caixa Econômica, eu sempre quando coloco o código de ideia da Caixa, eu vou dissecar um pouquinho. Então, seja, existem missão e valores do código de ética da Caixa. Aí vem respeito, responsabilidade, transparência, compromisso e assim por diante. Tem mais um item que está faltando aí. Aí o que acontece? Dentro da parte de transparência, realmente a Caixa Econômica é uma empresa pública que tem uma linha de ascensão profissional muito clara, tá? E muito evidente. Todo mundo que eu dei aula presencial me deu um toque, falou: meu pai trabalha na Caixa, minha tia trabalha na Caixa, e a ascensão é assim, depende da pessoa, não sei o quê. Então o processo de ascensão da Caixa Econômica, ele é alto sim, tá? E é transparente. Então, primeira pergunta, tu tinha que saber que existe transparência no Código de Ética da Caixa, e a segunda etapa é você saber que dentro dessa estrutura existe a necessidade de você ter acesso claro a toda essa perspectiva de Caixa Econômica. Tranquilo? Beleza. Sem maiores problemas aí também, esse item foi de boa. Vamos ao finalzinho? Pegadinha. Ah, pegadinha, pegadinha, pegadinha. Afirmação de que o trabalho desempenhado pela Caixa é importante para a sociedade e a compreensão de que sua missão envolve promoção do desenvolvimento social urbano do país são marcadores da missão desse órgão. Foca em mim. Perceba o seguinte: o Código de Ética da Caixa Econômica, ele não precisa de publicações, de blá blá blá, para informar que ele está diferente ou não, meu querido. Este tópico está bem naquela parte, missão e valores da Caixa Econômica. Uma das missões, exatamente essa primeira parte, que diz respeito de que o trabalho desempenhado pela Caixa é importante para a sociedade. Porque eu tenho lá missões e valores da Caixa Econômica. Na parte de missão e valores, tem vários valorizinhos lá. Dentre eles, né, o nosso trabalho é importante para a sociedade. Perfeito. Então, a primeira parte da questão está correta. Olha aqui, essa primeira parte aqui, ela é verdadeira. Agora, essa segunda parte, ele está perguntando: compreensão de que sua missão envolve promoção do desenvolvimento social e urbano do país são marcados da missão desse órgão? Ah, moleque, tá falso. Ué, professor, por que isso tá falso, rapaz? Tá falso porque a missão da Caixa Econômica mudou. Ela mudou completamente. Então, seja, a Caixa Econômica, no Código de Ética anterior, era essa missão aí, ó. Era o que tá aí, é o que tá aí previsto para você. Só que ele mudou. Aí a ideia da Caixa Econômica, ela é o quê? Ah, ela trabalha o quê? É instituição financeira, né? Agente de política pública. Tá? E trabalha a estrutura de desenvolvimento do Estado, ou seja, perceba que a missão mudou, isso aí é igualzinho à missão anterior. Foi uma sacanagem, entendeu? Mas toda prova de concurso é uma sacanagem. Então você tem que entender que ele tentou pegar. Da mesma forma, todo lugar que eu entrei, falei: galerinha, quer o Código de Ética da Caixa? Pega no site da Caixa Econômica para que você não seja pego de surpresa. E o cara tinha que entrar porque eu vi apostilas desatualizadas, eu vi materiais em PDF desatualizados, não por conta de ser um erro, porque a mesma pessoa que montou o material muito bem montado não viu que o código alterou. Então, seja, o Código de Ética da Caixa Econômica, o último concurso foi em 2012, mas este Código de Ética da Caixa Econômica aqui foi alterado no passado. Então, nós temos uma missão diferenciada. Logo no início eu bato papo, essa ideia urbanística e tudo mais, ele foi alterado, a missão da Caixa mudou, porque não é um Código de Ética do Estado, é um Código de Ética empresarial, e por isso decorre dessa situação. Tranquilo? Legal? Então esse item 42 também é falso, não confere com a realidade. Espero que vocês tenham ido muito bem. Qualquer coisa a gente está à disposição de vocês aí. Sucesso! A gente se vê em breve. Um abraço do PA!